Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista. Olá, eu sou Juliana Saúde Barreto, eu sou atriz, diretora de teatro, idealizadora do Sapos e Afogados, Núcleo de Criação e Pesquisa em Arte e Saúde Mental. E somos anfitriãs deste podcast. Hoje vamos falar sobre o amor. O amor. Como é difícil o desejo de amar, cantou Tadeu Franco nos anos 80. Afinal, o amor tem razões que a própria razão desconhece, já disse Pascal há 4 séculos. O fato é que estamos sós, laçados em muitos nós, seguindo insistentes no encalço da parte que falta. A falta. Malditos deuses que nos partiram ao meio naquele clássico banquete lá na Grécia Antiga. E hoje, aqui no Vida Louca Mente Sã, vamos conversar sobre as dores e as delícias do amor no século XXI. De lá para cá, nesses muitos séculos, o que mudou e o que não muda? Vamos, puxa essa cadeira e vem, abre a roda para essa conversa com a gente, né, Ju? Quem está aqui com a gente? Olha, hoje eu tô me sentindo em casa, mas eu vou apresentar assim oficialmente, então. Vamos lá. Ela é psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Coordenou o programa Liberdade Assistida e foi supervisora na Rede Pública de Saúde Mental de Belo Horizonte, dando supervisão também em CAPs infantis. É graduada em Psicologia pela UFMG, mestre em Psicanálise pela UFMG, com o mestrado A Neurose Obsessiva e o Olhar, quando o olhar serve para não ver. Mas o título mais importante dessa querida que está aqui hoje é o seguinte: ela é minha irmã. Ela é filha da Doca. Ela é filha da Doca. Ela é filha da Doca. Ela é minha irmã. Ela é madrinha do meu filho, eu sou madrinha do filho dela. A gente é comadre. A gente tem uma lista de apelidos que não cabe num episódio só de um podcast. É uma querida, é uma honra, é uma alegria ter a Cris Barreto. Ela foi dedicado o seu livro, acho legal, lindo demais esse livro. E é uma alegria, uma honra ter você aqui, né? E outra coisa, gente, ela é da Grande de Nanuque, então isso faz toda a diferença. A gente já começa sabendo quando você fala, hein, né? Minha mãe tá ficando famosa. Esse povo já vai blogueira de Nanuque. Aqui já é. Ela já é uma blogueira de Nanuque. Então é isso, Cris, bem-vinda. A gente tá aqui para falar sobre esse tema que eu acho que rende, assim, uma temporada inteira. A gente combinou que se esse assunto se estender, e a gente acredita que isso vai acontecer, a gente vai fazer uma pausa e voltar num segundo episódio, fazer aí Amor em Pedaços, para a gente seguir falando com tranquilidade e te ouvir falando sobre esse tema. Ai, que ótimo estar aqui. Obrigada pelo convite. É também uma honra. A alegria, ela aumenta quando a alegria de vocês expande-se, né? E toca a gente. Sim. Bem, falar de amor não é um tema fácil. E, mesmo de alguma forma, como a Ju abriu o episódio falando disso que é tão familiar, o amor, de alguma forma, tem sempre essa vertente, né? Um familiar, tem sempre um enigma, né? Que é importante sustentar para que o amor ocupe um bom lugar, né? Então, estou me sentindo super acolhida amorosamente. Ai, que essa bom. Abertura. Que bom. Eu estou me sentindo em Nanuque. Sempre falei errado, eu falava Nanuque, gente. Agora eu aprendi que é Nanuque. A gente pode depois fazer uma versão Vida Loucamente Sã, verão, em Nanuque. Já quero. Entendeu? A gente vai conversar sobre isso. É um bom início, né? Afinal, os lugares de origem têm a ver com o que cada um se instaura nesses primeiros passos em relação ao amor, né? Como que a gente instala... o amor é alguma coisa mesmo dessa ordem, né? O amor é palavreiro, né? Assim, é de alguma forma ditado ou escrito. Essa abertura linda que você fez diz, né? Assim, cada tempo, de alguma forma, edita um certo discurso, lugar para o amor. E apesar, né? Assim... a gente viver num tempo que o mar não está para peixe, né? O Lacan tem um comentário do Lacan, já muito difundido, mas eu acho que é importante abrir com ele, assim, foi a primeira coisa que me ocorreu, de que o mundo, tudo que diz respeito ao capitalismo, né? Diz respeito ao avesso do amor, no sentido de que o mundo capitalista, não vou saber se está Lacan com a literalidade, mas
é avesso às coisas do amor, tudo que diz respeito ao amor. Sim. Eu sei que ele termina brincando assim, olha, meus amigos, isso não é pouca coisa, né? Assim, tem consequências, né? Sim. Um mundo que acha que os objetos são substituídos, proliferados, assume o topo do mundo, né? Diante do que a gente vive historicamente, com o declínio dos ideais, né? Então, pela primeira vez, há um tempo isso já, né, se coloca, mas pela primeira vez, um mundo que os ideais não dão mais os nortes e os objetos ocupam esse lugar, né? Então, os sujeitos passam muito facilmente de consumidores a consumidos, né? Por isso que rechaça o campo da falta, né? Do que causa o desejo, né? É literalmente uma combinação de dois discursos prevalentes, né? O da ciência e o discurso do capital, onde tudo aquilo que pode ser produzido, e são, né, invenções importantes, muitos objetos importantes construídos, irresistíveis, mas que isso se transforma numa espécie de imperativo, né? Aquilo que é possível ter, é obrigatório, né? Possuir, né? De qualquer forma que isso se engendre para cada um. Né? Nossa, Cris, acho que isso vai para tanto lado, né? Queria só falar, né, Ju, que eu achei interessante demais você começar por aí, porque lembra muito o nosso programa com o Patrick, né? Que a gente falou sobre essa sociedade do consumo. O Patrick é publicitário. Eu acho que, na verdade, é até uma sequência, assim, porque o que você traz, né, para abrir essa conversa tem a ver com o que a gente falou também nos outros episódios, assim, pensando também nessa coisa do consumo e e de como que as coisas hoje também estão nesse lugar, né, de uma velocidade ou de uma relação, né, às vezes superficial, né, e como fala, sempre muito substituível e líquido e transitório. Né? Acho que para falar do mundo contemporâneo é um pouco essa a exigência, assim, né? Sim. A exigência de um certo esforço, ainda que seja um esforço de poesia, para pensar a relação do homem com o tempo mesmo, né? Assim, então tem um ensaio, né, do Agamben, que acho que vocês já passaram por ele. Acho que isso teve uma grande... É um ensaio muito bonito, muito arguto, sobretudo. E que localiza o que é o contemporâneo. Saiu num livrinho que depois é uma ode à amizade, né? Mas o que eu acho importante é que isso teve uma grande inserção, assim, né, para os psicanalistas, para as pessoas de áreas afins, para pensar um pouco. É um mundo muito difícil de pensar, é difícil pensar as questões contemporâneas, mas é esse exercício, assim, de conseguir ver um ponto obscuro diante de tanta luz, diante de tanta claridade, né? Para a gente pensar também que não é ficar fascinado com isso, que não se pode ver ou saber, mas também não ficar tão deslumbrado, tão entregue a essa, sem crítica, essa cola num discurso que deixa as pessoas sem saídas para a sua singularidade, né, de dar conta de pensar algo do mundo, assim. Então, é isso, né, às vezes está no escuro do seu tempo, mas dá conta de também ver uma luz, sabendo que essa luz se afasta, né, cada vez. Mas pensar nessa obscuridade exige também localizar, assim, né, dessas pequenas perspectivas, assim, de localizar o que é que se repete, né? Como é que esse passado que não passa se instaura, ou o que é irredutível, né? E que a gente possa pensar um mundo não caindo tanto nas armadilhas de um mundo ditado por um outro que diz nesse império de como que tem que funcionar, já que a gente está tão perdido com tantas opções de como funcionar, né? E isso tem incidências na vida, né? Assim, na construção do corpo, na construção das relações, né? Assim, na prática psicanalítica, né? Assim, não são mesmo sintomas, não são mais tão dóceis às palavras como no tempo freudiano, né, e a grande invenção que causou, então, causava mesmo uma incidência, ou um ponto do ato, da surpresa, de uma forma diferente de quando isso já está tão difundido, ou de quando a gente vive num mundo que não quer saber de nada disso. Né? Então, quer dizer, é um mesmo mal-estar que se manifesta de outras formas hoje. Sim, isso. Quando a gente fala dos novos sintomas, não é que são sintomas inéditos, mas são novas formas com que esses sintomas se apresentam, mais encrudecidos, né? Muito mais da ordem das compulsões, né? Assim, um movimento rígido em relação ao que impera, né?
a gente fala na psicanálise da ordem do gozo, né, de uma satisfação que às vezes pode ser deletéria, mas também é o que faz um corpo vivo, né? Então a gente se depara na clínica com sofrimentos que tangenciam algo que talvez seja diferente de um ponto. Talvez não. É diferente do mal-estar, no sentido de um mal-estar generalizado, que a gente não sabia direito localizar por onde passava, né? É um mal-estar que aparece muito mais como um ponto de um cancro, assim, né? De uma angústia aguda, né? De um ponto brutal para cada sujeito, como se a gente pudesse mesmo localizar que é um mundo, ao invés do mal-estar da cultura, assim, os impasses da cultura, né? Como se a gente estivesse o tempo todo frente a alguns impasses decisivos e que causa mesmo uma angústia, um turbilhão de angústia, novas angústias, se a gente puder dizer assim, não é? Então, mas aí tem uma questão assim, né? E o que não muda, né? O que insiste, né? Esse ponto do um real que insiste. O amor é algo que insiste, não é? Que tem ponto da ordem de um encontro, falou do mistério, assim, né? Encontro que guarda os seus enigmas e que se reedita, apesar dos discursos, apesar dos impedimentos, né? É da ordem de um acontecimento que tem uma vertente real, assim, do que retorna sempre a cada tempo, né? Como se a gente pudesse pensar que o tempo como uma referência da moda, assim, as vestimentas mudam, né? Mas tem alguma coisa da ordem de um corpo que se quer vestir, que permanece, né? Tem algo aí que é da ordem de um real, que dá consistência, que isso, enfim. E o que na clínica não muda? O que na clínica não mudou? Você falou agora das coisas que, né? Nossa, eu me senti super da antiguidade agora. A gente está falando de séculos, de clínica, 4 séculos, né? Mas eu acho que eu tenho mesmo algo como analista, assim, para extrair do que mudou, inclusive na minha clínica de 30 anos, apesar de que eu começo... E nesse tempo a experiência, sim, né? Do que se extrai da experiência, né? Eu começo com uma clínica já muito hard, assim, né? Hospitais psiquiátricos, com psicoses graves, depois com os adolescentes infratores, esses que anunciadores de um futuro, né? Assim, eles já sabiam que tinham que inventar um jeito de viver nesse mundo que não era mesmo no mesmo molde que a gente entendeu no início, que dava para ir levando. Então, as respostas da ordem da violência ou da ordem de honrar por um lugar, né? O lugar mesmo de onde eles moravam, de onde eles não queriam sair. E eu encontro com o amor. Se tem uma das coisas que eu mais aprendi no Liberdade Assistida, atendendo, a gente atendia 2.600 adolescentes ano, e um programa que se propôs essa interlocução viva da psicanálise na cidade, com os psicanalistas, não com excesso, não psicologizando a miséria e uma violência brutal que tem a ver com os laços, com o que a política podia ofertar, mas sem banalizar isso, mas convocando cada um, tanto quem atendia, se perguntar sobre o que era assistir a liberdade alheia sem vigiá-los, e também a eles o que era cumprir, né? O que era localizar uma medida para além do campo jurídico para permanecer vivo. E a questão do amor era impressionante, assim. Talvez tenha sido dos lugares onde eu mais estive clinicamente, assim, com homens que não se acovardavam diante do amor. Isso foi uma coisa muito impressionante, que honravam um ponto do que queria sustentar e arriscavam algo muito curioso. Mas na clínica, bem, gente, é o velho sofrimento, né? É um encontro com o desencontro no campo do amor, por exemplo, que a adolescência também um texto, o Lacan vai buscar num dramaturgo, né, o Despertar da Primavera, do Frank Wedekind, onde ele localiza a importância... um dos temas é a questão do amor, né? No encontro com o sexo, com o real do sexo e o amor. Então, a adolescência começa virada, assim, como o sintoma de uma puberdade, né? De algo que invade o corpo, convoca para uma nova forma de você estar com os objetos, de você estar no mundo, e tem uma passagem que localiza isso
como em nenhum outro lugar, né? Hora que está tudo, né? Que os rapazes acham que podem estar com as moças ou com quem eles escolherem, né? Alguma coisa da ordem do encontro com o desencontro aparece, né? Assim, onde a linguagem faz furo no real, naquilo que estava ali pronto para acontecer. E, de alguma forma, no mundo contemporâneo, isso é vivenciado de uma forma mais catastrófica. As pessoas pensam menos nisso para depois disso se ocupar, né? O ato surge ou com algo terrivelmente a ser evitado, né? Adiado para além do que seria razoável, assim, mas também, né, por um ponto ali de cada um, ou de uma certa banalização, justamente para não vivenciar o encontro. Assim, é muito curioso. Então, para não vivenciar o encontro. O encontro, né? Assim, encontrar, é tanto ato e tanto feito, para de alguma forma aquilo não fazer uma inscrição, né? E tem essa coisa também que a gente estava falando do tempo e dessa coisa quase que descartável também, né? De tudo virtual e de tudo, né? Então eu fico ali nessa velocidade, nesse lugar também. Como a gente leu também o Bauman, né? Que foi nisso aí, falando que a gente ama como a gente consome, né? Que eu tô aqui com você hoje, mas já olhando que amanhã talvez estão de olho na vitrine. Eu acho que pensar o amor no mundo contemporâneo, Bauman é uma referência fundamental, né, para um amor líquido, assim, no sentido da liquidez também, né, no sentido que pode ser liquidado rapidamente, ao invés do fluido, como o curso do rio, né, são maremotos momentâneos, ou aquilo que você já sabe que diante do primeiro impedimento se descarta. Apesar de que eu acho que essa vertente, eu brinco que eu concordo com o Bauman, porque depois ele faz uma série de líquidos, né, o amor líquido. Mas no amor líquido, ele estava ali interessado na dimensão do tempo, né, se o amor é isso mesmo que faz querer perdurar, né, o duro desejo de durar. Mas eu acho que a gente pode pensar na dimensão do amor líquido desde que a gente pense em alguns icebergs. Né, que uma coisa endurecida, que os líquidos, né, enfim, se movimentam de uma forma diferente. Assim. Se organizam de uma forma diferente. Eu acho que tem essa dimensão de uma satisfação, né, que tangencia ora o gozo, ora o desejo, que não é tão líquido assim, que não deixa de ser tão fluido assim, apesar de que a concepção... A ideia é essa, né? Pensar no líquido como aquilo que não se cristaliza, né? Que não conta com o tempo, nem da decisão, nem da construção, que de alguma forma o amor exige ou pode exigir, né? Mas eu acho que na clínica, assim, no consultório, que um psicanalista testemunha, cada uma à sua maneira, é que as pessoas buscam uma análise a partir de um certo disfuncionamento, né? Ou de como ele é visto pelo outro, ou do que ele esperava dele mesmo, né? Às vezes não só na vertente do ideal, mas também quando é retirado, né? Assim, uma certa imposição de um acontecimento que o retira daquilo que para ele é mais precioso, ou que faz manter de uma forma... a melhor, o que é da ordem do corpo, do pensamento e da existência, assim. E essas rupturas, elas tocam muito a dimensão do amor, né, assim, do trabalho, da produção, ou das exigências. Às vezes isso chega como um certo envelope inicial, né, e quando o sujeito consegue minimamente abrir e entregar um ponto do seu elemento íntimo, tem mesmo uma queixa em relação ao amor. Né? O Freud falava que os homens procuravam muito em função de uma certa impotência, né? Ou da dúvida entre a mulher do desejo e a mulher do amor. Eu acho que o mundo contemporâneo, vou arriscar dizer que as mulheres procuram ainda muito apaixonadas pelo amor, ou aquele que foi embora, ou aquele que permanece. Tem uma dor aí que as mulheres ainda estão muito mais interessadas no amor, mas que os homens às vezes chegam tocados por um ponto do amor, ainda que seja assim... um ponto do reconhecimento de como amar, assim, né? É como se tivesse uma mescla. Acho que tem ainda essa questão de uma condição do amor, você não poder amar quem deseja, não poder desejar quem ama, mas já como uma pergunta, assim, né? Do que é possível, né? Assim, em relação a esses arranjos amorosos, assim. Ou diante da perda, ou diante de um encontro que se decide que quer viver, né? O drama do amor é exatamente esse, assim, o amor é uma contingência, né, assim, é algo que pode ou pode não acontecer,
Eu como analista e mulher analista nesse campo, existem mesmo pessoas que ainda ou que nunca encontraram a dimensão do amor, ou que tem um ponto de recusa ou de defesa, mas que também tem alguma coisa aí que, enfim, que não é o que a gente chama do amor verdadeiramente. Eu falei que ia te perguntar se tem uma suplência, mas o amor já é uma suplência, né? Para essa relação que não existe. Mas eu queria só emendar um negócio, que eu viajei aqui com você falando. Que não existe. Eu fiquei, vamos voltar. Nossa, não existe, é muito importante. Mas eu fiquei pensando nessa experiência de análise, né? Que é também, é uma experiência, no sentido que a gente já falou aqui também. O que é? A experiência é algo que demanda tempo, né? Que tem um ensaio, tem observação, volta, pensa sobre isso, não vão concluir depressa demais. Sim. Né? E que bom, assim, né? Por isso a gente brinca, às vezes a gente relaciona isso com alguém, pergunta se faz análise, aqueles memes, assim, né? Você tem que ponto da análise? Brincadeira. Brincadeira mais ou menos, assim, né? Brincadeira séria. Uma brincadeira muito séria. Mas é isso, né? Que ali a gente tem a oportunidade desse tempo de compreender mesmo e de pensar sobre isso, né? Sim. Não concluir tão rápido, não concluir tão rápido e não ir por esse rio, assim, desavisadamente. Mas também não tão devagar, não procrastinar tanto. Às vezes essa é uma diferença fundamental que comprova que a relação sexual não existe, essa proporção, né, entre o jeito masculino de amar, um jeito uma mulher amar, né, um homem ou uma mulher, no sentido que, bem, fazendo um ressalvo que para psicanálise é preciso abrir a boca para saber se trata de uma mulher, como é que cada um lida com seus objetos, com o seu outro, com a alteridade, né? Mas essa é uma questão, né? Isso que vocês colocam da comprovação de que não existe a relação sexual, né? Enquanto uma mulher costuma ver e rapidamente concluir, né? Um homem, normalmente, né? A lógica obsessiva é de ver e passar um alongamento de elaboração para não concluir, né? Então, esse instante de ver, esse tempo de elaborar, esse momento de concluir, tem um compasso descompassado, mas que às vezes dão boas músicas, né? Enfim, mas tem uma questão assim mesmo, né? Tem algo a respeito disso que você toca do tempo e da análise. Acho que uma análise é isso mesmo. Tem um ponto mesmo da dimensão do tempo traumático, do tempo daquilo que sempre retorna ao mesmo lugar, do tempo de construir uma possibilidade e de se reinventar, né, de se escutar, passar de novo por aquele circuito do rio, né, já que a gente pegou essa fonte. De separar, né, o que é o discurso social, o discurso do outro, o que é onde você está aí nessa... Mas me interessa, assim, demarcar que o tempo ou os efeitos que uma análise pode fazer com o tempo de cada um também, às vezes, acho que a Ju tocou, assim, apressar, assim, um tempo, né? E no sentido também de que, às vezes, se tem efeitos terapêuticos ou mesmo efeitos analíticos, assim, mais rápido do que se pensa como análise. O que faz durar é justamente esse lugar, né, que um analista oferta para uma condição do amor, para o amor que não é falso, mas tem alguma coisa do falseado, ou seja, traz o ponto do engano, né, mas endereçado a uma relação única, inédita, e que transforma a vida amorosa das pessoas, né? O amor verdadeiro, né? Aquele a quem eu suponho saber eu amo. No mundo contemporâneo, eu acho que isso ainda está valendo. Tem como se fosse um ponto de uma resposta sobre o que o outro tem uma certa resposta do que se é, ou para um analista, né? A gente acha que ele sabe, e tem um ponto do saber, não saber, para que isso se instaure, sabe como resolver, por que eu estou sofrendo, ou que sintoma que é esse, ou dar um nome, porque às vezes os sujeitos chegam, a gente, olha, esse é um sintoma, isso é possível tratar, às vezes é preciso nomear algo, mas eu acho que é importante demarcar que o amor de transferência também traz essas possibilidades. Talvez em Freud seja mais marcado um ponto do que se repete, né? Desses traços que são eleições importantes, inclusive para a escolha amorosa. Agora você introduziu um outro, que é fazer análise, né? Uma exigência libidinal para passar por aí. Mas que tem esse traço dos primeiros amores, não só mãe e pai, mas também, mas alguns personagens dessa primeira
dessa primeira construção do vivente, né? Mas que alguma coisa mesmo se repete, que alguma coisa se instaura da forma com que cada um tem satisfação nesses encontros, e quando a gente fala dessa satisfação, a gente não está falando só da parte boa, né? Mas é da parte crucial, de alguma coisa que se inscreve, né, violentamente, e que a gente fica ali perdido num excesso do que nos afeta e da falta de palavras para significar aquilo que se vivenciou. Mas também, e eu acho que o Lacan, ele passa por isso, respeitando e extraindo disso o que tem mesmo de genial e de descoberta e para ser sustentado, mas pode ir caminhando, inclusive com os efeitos do seu tempo, né? Com saber que seu tempo produziu e com a solidão e sofrimento, enfim. Ele vai trabalhando duramente para ir além disso e vai, assim. E em relação ao amor, valorizando muito que tem algo aí que a gente pode inventar em relação ao amor. Que então, o que ele vai chamar do novo amor tem a ver, inclusive, com isso. Assim, um amor que vai para além dos limites do pai, ou do que um pai pode estabelecer como lei. Você não sabe nem o que pergunta eu tô morrendo de medo de... Eu vou pedir desculpa. Eu tô morrendo de medo de interromper. Aqui, a gente está no Lacan, no Novo Amor. Mas é porque tá tão assim... que fui, né? Mas é para localizar, assim, o que eu pensei também para a conversa de pensar um amor no século XXI, porque... Mas acho que o analista tem obrigação, assim, ética, de não cair num ponto nostálgico, né? E muito menos de descartar como se o amor fosse só um construto social. Tem alguma coisa da ordem, né? Eu vi uma vez, eu acho que isso tem a ver com a letra do meu nome, com a própria questão da letra, mas algo que me marcou muito, do Antônio Benetti, que é um psicanalista da escola brasileira aqui de Minas, alguém muito importante na minha formação e na formação de muitos ainda, né? Mas uma vez, há muitos anos atrás, num seminário, ele acaba um seminário e brinca comigo, o amor é mesmo o encontro do ser com ser. Tem um buraco no meio. Ai, que maravilhoso. E como você, eu sou Cristiane, que foi uma coisa muito impactante. O meu buraco em relação ao amor, né? Isso que a gente pode ir... nas bordas, fazer uma certa escritura, tecendo, né? Mas, Cris, aqui, então, pelo amor de Deus... Quem que vai perguntar primeiro? Mas eu queria fazer, só porque eu fiquei pensando, assim, em quem não é da psicanálise, mas está escutando a gente, eu pensei, gente, fazer esse caminho aí que você fez, mas um pouco mais devagar. Mas, pelo amor de Deus, a gente chega lá no Lacan e no Novo Amor, senão, assim... foi só uma depois eu vou ficar com muita raiva de mim de ter te interrompido. Aliás, chegar lá é uma grande... fazer esse caminho claro. Eu queria fazer desse caminho, desde dos primeiros cuidados, como você, né, colocou aqui, que não necessariamente o pai e a mãe, mas essa matriz ali dos relacionamentos, como que isso vai se repetindo, tende a ir se repetindo, né, ao longo da vida, até esse encontro com esse amor na transferência ali, numa experiência de análise. Será que a gente consegue fazer aí um caminho mais... Eu acho que é um caminho, assim, não acho... Porque entra tanta coisa aí, o tal do dedo podre, o tal de eu sempre repito colocando isso, essas questões, quem sabe eu consigo conversar sobre isso. Eu só me relaciono com pessoas assim, mas eu acho que isso começa lá nos primeiros cuidados. Essa história do dedo podre é muito engraçada, como que isso aparece, né? Eu tenho um dedo podre, talvez esse dedo podre seja o que se tem de mais precioso, né? Reconhecer o que é de resto, né? Ou se tem mesmo algo seu nessa escolha, que traço é esse que faz essa escolha, e poder pensar também, gente, sabe, que tem alguma coisa do que não se modifica em cada um, que tem um ponto redutível, que é saber fazer com isso de uma outra forma. Trata-se disso, mas não se elimina, e nem é preciso querer se eliminar o que tem de podre no reino do amor, ou no qualquer outro reino. A gente é mesmo numa cultura e um tempo que não sabe muito o que fazer com os restos, né? E a gente tende a achar num extremo ou que tudo pode ser reciclado, né? Ou que nada precisa ser bem cuidado para ser descartado. Né? Então é difícil, assim. Agora. Ai, não, gente, essa parte é linda aí, ó. Demais. Super. Agora, talvez tenha um jeito assim, super que eu consiga. Super ecológico. Um amor ecológico. Tem um aspecto, assim, de um texto, inclusive, que é no meio de um caso clínico, assim, de um pós-freudiano, que o Henri Laurent, que é um psicanalista francês, e um pensador, assim, da psicanálise, um ponto de orientação lacaniana também,
ele faz um comentário no meio desse caso clínico que eu tomei para mim e modifiquei ele um pouco. Mas para transmitir talvez isso, que a pergunta, assim, né, como que cada um se depara com esses objetos que passam a ser cruciais para cada um na cena, né? Na cena infantil, assim, a psicanálise separa o infantil da infância nesse sentido. O infantil é isso que acontece nessa fase, desse tempo da infância, e que perdura, né, que a gente carrega para o resto da vida como um traço, como uma marca. Mas tem, então, um encontro com uma forma, com um certo jeito, né, que a gente vamos chamar de jeito de amar, assim, não separar muito as coisas, a partir de uma cena fundamental, Sim. Né, de uma vivência assim, de cada um. E aí a pergunta é um pouco assim, a respeito dos objetos para a psicanálise tão crucial de ser transmitido, né? Assim, o Freud elege o objeto oral e o objeto anal, né? Aquilo que a gente não pode mesmo viver sem, da ordem da demanda. Sim. Do que o outro quer da gente, como responder no campo da demanda, e o Lacan acrescenta esses objetos, os objetos que a gente pode pensar nos objetos do desejo, que é o olhar e a voz, como algo tão crucial para a vida, né? Vídeo que a gente faz para ter alguma coisa da dimensão do olhar do outro e da voz do outro. Essas marcas em relação ao objeto, faria a gente fazer uma pergunta que é do tipo assim, como é que a gente transforma o outro num objeto de amor? Nessas modalidades em relação a esses objetos. Por exemplo, no objeto oral, que é esse que a gente mais se confunde, se mistura com o outro, que tem uma indiferenciação, né? Então a gente se faz devorar de alguma forma, e no amor está sempre aí, né? Fazendo devorar pelo outro, de alguma forma me confundir, né? Ou me deixar, né? Pelo outro. Ou nessa modalidade anal, onde os sujeitos amam ardorosamente e de uma hora para outra você pode cair como objeto fétido. Né? Então, do olhar, estaria mais próximo a esse objeto quase indefectível, assim. É o que a gente sempre estaria no emaranhado de um certo engano, né? O amor à primeira vista, aquele que está sempre enganado com aquilo, não viu aquilo que estava ali desde o início. Ou amor, eu tô registro da voz. Eu amei demais o título da sua tese, né? Que quando olhar serve para não ver. O registro da voz, que seria, a gente vê muito isso nos homens, né? As mulheres são muito mandonas, elas falam, mas aquela voz comanda algo. Né? A gente vai repetindo alguma coisa disso que, quando esses objetos que também causam o nosso desejo, assim, montam uma certa forma de se relacionar com isso, de como que o sujeito tem acesso a isso, né, a essa delícia, mas também a esse dissabor que cada maneira comporta. E a gente vai reduzindo isso, né? Tem alguma coisa ali que é mais meu do que qualquer outro, né? E a gente vai vivendo assim, amar tem a ver com a gente ir inventando um jeito de fazer com menos sofrimento, parcerias mais... parcerias melhores, né, para amar. Cris, você estava falando também da singularidade, né, do amor, e aí também puxando assim também para essas invenções do mundo hoje. Como que é para você pensar, por exemplo, novas formas de se relacionar? Um relacionamento aberto, é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Ou mais. Como que é pensar também a questão da monogamia, né? Como algumas pessoas entendem que isso é a garantia de uma relação, por exemplo, respeitosa. Como que você localiza isso, assim, nessa invenção também desse tempo hoje? Bem, primeiro que tem algumas coisas que parecem uma invenção muito nova. Mas eu acho que agora também nomeado. É engraçado assim, você né? perguntar isso, tocando na questão da monogamia. Semana passada eu li um texto, um artigo assim, de um filósofo argentino que faz um avesso, assim, em vez da desconstrução, uma defesa total à monogamia, e achei super curioso, assim, nem sei falar o nome dele. Só me lembrou aqui para pegar um gancho para essa coisa difícil, e ao mesmo tempo talvez seja a pergunta mais fácil. Porque eu achei que, nossa, como é que eu vou falar de amor, né? Assim, no mundo contemporâneo, né? Na minha clínica, o que eu tenho? Enfim,
Eu acho que a música, a letra da música não tem tanta razão quando diz que qualquer maneira de amor vale a pena ou vale amar. Ela, claro que estava inserido num outro contexto, né? Assim, e aí, sim, né? Qualquer maneira de amor ou vale a pena já é um pouquinho de saúde no meio da loucura, como diz o Guimarães. Mas é preciso que a gente saiba que existem construções do que a gente chama na psicanálise do parceiro sintoma, que o amor nem está incluído, né? Ou que às vezes serve justamente para né, para que o amor não tenha lugar, né? São relações muito devastadoras, ou se casa com o pior, né? Ou então, às vezes, dura muito justamente porque não tem amor, ou não se quer saber disso. Mas o que eu percebo, assim, na clínica, por exemplo, acho que o que está mais presente na minha clínica, nas supervisões que eu dou, tem a ver com essa história dos relacionamentos abertos, né? Raros casais dão conta de sustentar isso de um bom jeito, a meu ver, assim. Porque, às vezes, um relacionamento aberto serve justamente para fechar né, um campo de possibilidades do risco que uma relação pode trazer. E aí, assim, como que é essa história de querer trazer sempre um terceiro por uma relação? Bem, primeiro, a gente tem na psicanálise, inclusive, construções muito importantes, rigorosas, assim, para pensar o que o Lacan chamou do ser a três. Que para algumas pessoas essa é a única condição de manter seu corpo em pé, né, assim, vivo e se relacionando. Existe também uma forma mais histérica, assim, né, que continua mesmo, assim, de eleger a outra, né, como um lugar fundamental no espelho, na construção, para garantir que a mulher, né, exista, e não construir que cada uma é essa que uma mulher pode ser, né? Mas, assim, não tem nenhuma assim, objeção, censura, como que cada um vai se arranjando, fazendo seus enlaçamentos numa relação. Mas também não é ser dócil ao sofrimento que isso traz para cada um, né? E acho que as mulheres continuam sofrendo muito quando elas embarcam num ponto, uma fantasia masculina, né? Ou quando um homem não sabe falar não para repensar o que é da ordem do desejo de uma mulher, o que quer uma mulher, ao invés de ficar respondendo só com demanda. Mas tem uma coisa curiosa que eu ouvi há alguns anos de uma adolescente. Tinha um grupo de adolescentes que em cada festa elas começaram a fazer uma competição super fálica, assim, super masculinizada, que era quem ia beijar mais. Então elas iam contando, né? Tinha um bloquinho. Lista. Só que aí... nunca. Eu nunca, mas não acho. Não, nem eu. Revelações. Mas o caso é o seguinte, eu fiz, então, um ponto... para provocar algo diferente, perguntando para ela, mas não é por nome? Vocês vão notando, beijei 1, 2, são números. Né? Aí eu brinco com ela assim, mas aí você pode repetir, pode ser que você tenha ganhado essa competição, você pode ter repetido alguém. Ela toma um susto muito grande, porque ela realmente repetiu um menino. E aí depois... Opa, descobriu pra gente olhar melhor para mais um ou menos antes, né? Ela descobriu na peça seguinte, de novo, esse menino. Opa! Aí ela concorda comigo que agora ela vai mudar a regra, que tem que ser os nomes, porque elas não perguntavam nem os nomes, nem os nomes elas perguntavam. Aí tem os nomes. Aí um dia ela vê que tem alguma coisa com esse moço. E ela me pergunta... Você por aqui de novo? E aí ela por aqui me beijando novamente? Que estranho! Entrou na fila de novo. Ela se pergunta de um jeito super bonito. Ela fala comigo, ela se apaixona. E ela me pergunta assim... Quantas palavras eu tenho que falar a mais para isso deixar de ser ficante para ser um pegante? O pegante para ser um pegante. E ela acaba topando... os riscos da fala e deslizando por isso em análise, e isso vira um namoro. Essa moça, ela me procura depois já na faculdade, e depois agora quando ela é mãe, então ela tem 3 momentos da análise, assim, muito curioso. Então tem isso, assim, né, é preciso, um amor é palavreiro mesmo, nesse sentido, né. E eu acho que o mundo contemporâneo, a gente inventou muitas formas de solidão, mas também muitas formas de ter que se haver com isso, de fazer um furo aí, né, nisso. Então, as redes sociais, as várias plataformas de relacionamento, assim, são espaços onde alguma coisa da ordem da contingência amorosa pode se dar, né? Não é? Mas você acha que tem um dificultador aí hoje? Eu fiquei pensando aqui, porque a gente tem
não sei também, talvez possa não ser uma leitura muito legal, ou talvez parecer muito óbvia, assim, mas de que a gente tem mais dificuldade com a frustração, ou de lidar com esse resto que você está falando. Porque seja qual for a forma de amor, vai deixar um resto, não tem como, não vai completar. Sim, né? Não vai fechar isso aí, um encaixadinho no outro, falar agora sim. Então, pode ser entre 1, 2, 3, poliamor e tudo. Por exemplo, o outro aspecto, acho que isso que você está falando é um bom jeito de dizer da inexistência da relação sexual, né? Assim, o amor faz suplência, mas justamente... Não faz né? Ele não faz ele e justamente suplência. Porque conserva algo do irredutível. Sim. Né? Se amar é dar o que não se tem, a gente no mundo contemporâneo já está com esse problema de cara, onde o ter ocupa um lugar, assim, a minha satisfação pode estar sempre ao alcance, a distância entre a minha mão e as prateleiras, né? Então, assim, o que eu acho importante, assim, demarcar é que tem alguma coisa da ordem da suplência, assim. O amor é da ordem do encontro, um encontro com esse objeto faltoso, né? Com isso que às vezes, assim, é típico da neurose, dá muita consistência a esses objetos, muito lugar a isso, né? Isso vai se esvaziando. Por isso é que é possível experimentar um jeito, uma forma, mesmo com esses objetos cruciais a cada um, de uma outra forma, fazer um circuito, né? Por isso, de uma forma que traz mais satisfação para o sujeito mesmo. Agora, isso que você está dizendo, assim, não é mesmo fazer um. Né? É como que a gente suporta, ou quem suporta na gente, isso que falta. Né? Então, a gente pode ler essa história do amar e dar o que não se tem, justamente pensando que tem algo da dimensão do ser, mas que não é o ser da completude, né? Da ontologia, é alguma coisa né? do que toca um ponto do ser, da existência, um ponto do ser de gozo, assim, como a gente fala. Mas pensar que, por exemplo, o Miller, o Jacques Miller, que é um psicanalista, né, bem, da transferência da Associação Mundial de Psicanálise, que orienta, né, uma leitura do Lacan, e mais do que isso, a meu ver. Eu sou super apaixonada por falar de amor, né, por como ele lê a psicanálise e a vida, assim. Mas tem um jeito que ele traduz, que é bem legal, essa história de amar é dar o que não se tem, ao invés de falar só, ou vulgarizar isso, falar amar é dar, então a falta, né, como se o não se ter fosse a falta. Mas ele vai traduzir isso assim ao homem, ao empresário muito ocupado, o seu tempo, né, ou a mulher muito embaraçada com o seu próprio umbigo, né, o seu interesse pelo outro, porque amar tem a ver com isso, assim, de alguma forma o amor feminiza tanto as mulheres como os homens, porque é preciso consentir com algo da castração, com algo dessa falta, né, que o outro não serve para completar, né, não é só narcísico nesse sentido, um outro igual a mim, né, o que pode ser mas é o avesso, é suportar isso que também falta ao outro, reconhecendo que esse outro me faz falta, né, assim, não é à toa que essa talvez seja as primeiras declarações de amor, né, a falta que eu senti, a falta que eu sinto e que eu encontro em você. Né? É um encontro mesmo, né? Tem uma consistência da ordem do... Você não vai faltar mais, isso, né? não pode faltar mais. Tem esse ponto do drama do amor mesmo, né? A gente localiza em psicanálise isso, o amor como contingente, e quando a gente quer transformar isso em algo do necessário. O necessário tem o estatuto do sintoma, ninguém vive sem, né? Sim. Mas é isso, assim, como o grande drama do amor, é como fazer isso durar, né? A gente costuma inventar um jeito de encaixotar isso no necessário. Né? Ela vai responder como fazer, do necessário. Mas talvez tenha uma aposta da psicanálise que não é no amor mortificante, ou que se mortifica, ou no amor onde o desejo está ausente, um amor desejante, um amor onde o ponto entre o gozo, né, o amor erótico traz alguma coisa, né, do corpo, do como que o corpo pode andar junto e estar separado, né, como que a gente é amigo ou não da solidão, né? Assim, eu acho que assim, é preciso, né, que a gente suporte isso que o outro acha que ele deixa pior que o outro, quando o outro acha que o seu sintoma é insuportável, isso faz um par muito ruim, né? Ou então desfaz o par, né? Eu acho importante que nesse campo, nessa virada, e onde o drama do amor acontece, que a gente
não recue tão facilmente do drama, que transforme isso num ponto de Sigamos comédia. resistência. Que lembre, que lembre da resistência. Que lembre, que a gente possa lembrar um pouco do quão vivo é esse início, né, onde a contingência se instaura, para também no cotidiano, do necessário do amor, nesse amor que pode seguir junto, né, do arroz com feijão. Bem, pode ter vegetarianos, assim. Eu não abandono uma carne, mas enfim. Tem alguma coisa aí que a gente tem mesmo que ser criativo, assim, que inventar, que deixar espaço para o acaso. Deixar espaço deixar ótimo, espaço, né? Porque às vezes não tem espaço, né? E o pessoal briga do casal. Isso não é também ser livre, né? Não é o amor livre, assim, também nesse sentido. Porque como que é a música? Cantar e andar junto, assim, também, né? Ter essa liberdade para poder... Isso tudo que a gente está usando aqui, né? Das nossas imagens para falar do encontro amoroso, no mundo contemporâneo, tem a ver com um certo arcabouço, assim, das fantasias de cada um, né? E talvez, bem, para a psicanálise, a fantasia ou o fantasma fundamental diz mais do que isso, dos devaneios, né? Assim, mas tem algum ponto de ligação aí, da gente pensar que as fantasias são... Né, o que o fantasma é algo inconsciente, isso que nos perturba, ou essa nossa forma de pintar uma tela para ver a realidade, né? A gente que pinta aquilo que a gente vê, né? Que um outro pode entrar, abertura para o outro, né? De alguma forma, endereçar alguma coisa disso para o outro, o outro também perturbar essa paisagem, né? Bagunça um pouco a casa, bagunça um pouco a vida, né? E faz com que a gente reinvente, ao invés de querer, né, não consentir com essas mudanças que um encontro com o outro pode ter, né? E marcar que é uma alteridade radical, né? Tem alguma coisa da ordem do amor alterótico ou de algo que a gente experimenta no corpo de uma determinada forma, que é esse né? Que é isso, isso que é indivisível, que a gente tem de alguma forma de dar um jeito de introduzir no mundo, como uma vírgula num texto, se for o caso. E tá com o outro diferente dessas coisas banais ou meio melosas, assim, tanto do como da concepção de se colocar no lugar do outro. Sim, da empatia. Porque isso de alguma forma, fazer com que o outro não exista. E eu tô com o outro, né? Esse outro nada pequenininho muda, ou outro mesmo não existe. Nada, não modifica nada. Você tá sozinho, e saber que é sozinho, né? Que você pode dividir alguma coisa com o outro, né? E construir essas pontes, né? Eu me lembrei agora de uma poesia importante do Lacan. Eu não vou deixar você falar você poesia. vai? Sabe por que eu não vou? Porque eu queria fazer uma ponte para o próximo. A gente falou, a gente ia ter 2. E você sabe que eu pensei, tá com tanto livro aqui, eu trouxe Guimarães. Nossa, não dá. Não esquece a poesia. Você lembra, guarda a poesia. Guarda, porque depois a gente esquece aqui mesmo que a gente falou. Não, foi uma associação livre que me ajuda mas a falar. Mas sabe por quê? Vou lembrar. Porque olha que legal, assim, a gente lançou perguntas no Instagram, né, assim, o que perguntaria sobre relacionamento. Ótimo. E veio uma que tá muito nisso aqui, que a gente está finalizando agora, essa parte 1, né, desse amor em pedaços. Por que aceitar o defeito do outro quando temos um compromisso com a nossa individualidade? Olha essa pergunta. Por que aceitar o defeito do outro? Por que aceitar o defeito do outro? Se eu tenho um compromisso com a minha individualidade. Primeiro, porque esse pode ser um grande defeito. Achar que você tem um compromisso tão grande com a sua individualidade que não cabe mais nada. Você está falando de divisão. Não tem nenhum indivíduo que não seja dividido e que não seja dividido por uma questão que se coloca em relação ao outro ou para o outro que o outro não vai ter resposta. O que o outro quer de mim? Né? É sempre um enigma e uma certa pista que me faz movimentar. Quando a gente recebe perguntas diretas, o que o outro quer de mim? Nada. Então, sua morte é algo terrível para os sujeitos. Né? É um ponto do que a gente chama de uma alienação, de como é que você pode se alienar, ter alguma coisa e que tem a ver com o outro. Né? O eu se constrói nesse outro, a partir desse ponto com o outro. Né? E a outra questão é que você pode aceitar um defeito do outro. Essa pergunta é muito curiosa. Porque são normalmente os defeitos do outro
pode ser um ponto, uma estratégia minha de segregar, se um defeito está só com o outro, mas aquele defeito que eu vejo no outro, ele é intimamente meu, né? Intimamente meu. Isso tem tudo a ver com escolhido amor. assim a dedo, falando em dedo? Falando em dedo, escolhido a dedo. E uma escolha inconsciente, né? Um encontro de duas, né, fantasias inconscientes, assim. Maravilhoso. Né? Não sei responder essa pergunta, não. Não é? Acho que o amor faz a gente querer abrir mão um pouco dessa individualidade e aceitar um ponto desse defeito que não nos fere tanto, né? Porque senão é uma devastação, né? E um homem pode ser para uma mulher não só um sintoma, mas uma devastação, né? Apesar de que a gente constata muito na clínica que uma mulher é sempre da ordem de um sintoma para um homem, mas um homem pode ser mais para uma mulher. Então, se essa pergunta vem de uma mulher, é preciso também você mais simpática a essa pergunta, quando eu digo assim, olha, é importante mesmo perguntar do que uma mulher é capaz de ceder pelo outro. E isso tem mesmo um limite íntimo. Não é um limite que a gente vai encontrar nos livros de autoajuda, ou no conselho da amiga, ou numa cartilha. É um limite que a gente tem que saber qual é. Muito bom. Uma. Excelente, importante demais isso. Ai, gente, então vamos então fazer é isso, uma pausa. A gente fica por aqui. Eu sempre quis falar isso, estou ensaiando para falar isso. A gente pode ficar por aqui. Hoje a gente fica por aqui. E a gente volta. Se você tiver mais perguntas, pode ligar, que dá tempo, só que não, a gente vai continuar. Vai dar. Mas, a gente continua a conversa. E a gente para e continua. Isso, tá bom? Porque não acaba. Eu adorei a coisa do seconceito e disse que a gente vai tecendo aí. Então, vamos seguir nessa textura, porque aí tem pano pra manga. Aí, então, né? semana que vem tem mais. A gente então, continua. A gente continua aqui. Semana que vem tem mais. Aí. Liga aí, ó. Dá tempo ainda, coisa aqui do... Que negócio. Que negócio. Então, até daqui a pouco.